que neste dia nós possamos celebrar não só a nossa força, mas também a nossa ternura, não só a nossa garra, mas também o nosso acolhimento. Feliz Dia da Mulher para você, mulher conquistadora, realizadora que tá aí celebrando hoje este dia. Eu sou Fabiana Chitton, treinadora de líderes e equipes, e hoje nós estamos aqui no nosso quadro semanal Na Quarta com a Fabi. Um quadro para a gente falar da vida, das coisas da vida, da sua vida, como você organiza a sua vida, como tá a sua vida, como é a vida. Enfim, para a gente refletir e falar sobre a vida. Bem-vinda, Júlia, minha linda! Feliz Dia da Mulher para você! Bom dia, minhas lindas! Boa noite, minhas lindas! Sejam todas bem-vindas! Hoje o dia aqui foi bem atribulado. Caiu uma chuva terrível, mas eu consegui. Tô aqui pra gente falar sobre um movimento muda a sua realidade. Eu garanto que você, assim como eu e todas as mulheres nesse dia, recebemos uma chuva de mensagens gostosas, de vídeos, de lembranças, né? E eu confesso para vocês que eu não era muito disso não, né? Eu passava batido nas mensagens e achava tudo isso, né, uma mera formalidade. Mas confesso que desde que eu tenho estudado sobre comportamento humano, sobre metas, sobre objetivos, eu tenho reconhecido a importância de se ter datas, né? De se ter uma data para lembrar, uma data para marcar, uma data para relembrar, uma data para alcançar. E neste dia, uma data inclusive para a gente colocar o foco, que é isso que eu vou falar hoje. Por que temos essa data? Sim, saindo um pouco do clichê aí de toda a história, né? Mas a data serve para que a gente não esqueça da nossa história, de tudo que outras mulheres que vieram antes de nós passaram para estarmos hoje onde estamos aqui. E tudo começou com um movimento, né? E o que gera esse movimento? Eu falei um pouco no nosso hashtag Segundou, nas minhas reflexões cá com meus botões, né? E eu estava pensando, né? O Dia das Mulheres, ele é originado de um movimento de insatisfação, né? Um movimento contra uma situação, né, que não estava boa. E aí eu pensei assim, gente, tem tanta similaridade, não só com o Dia da Mulher, mas com a nossa vida, com alguns estágios da nossa vida. Por quê? A insatisfação, né, quando ela fica na estagnação, ela vira reclamação. Então, olha só, insatisfação, quando ela fica sem ação, ela vira reclamação, né? Então, insatisfação, quando ela vira ação, ela traz transformação, né? Então, olha só, quando eu tô na insatisfação, sem ação, eu caio na reclamação. Quando eu chego na insatisfação ligada à ação, eu chego na transformação. Tem alguma similaridade aí com o Dia das Mulheres? Uma insatisfação com uma ação que gerou uma transformação, que mudou uma realidade inteira. Eu fico pensando, né? Se hoje nós ainda, né, estamos aqui com vários desafios a serem, né, superados, imagina lá atrás as primeiras mulheres que eu honro muito e agradeço por este movimento. Quanta coragem, né? Quanta articulação. Gente, não dava para marcar um evento lá no Facebook, não dava para fazer, né, um grupo no Instagram de onde a gente ia se reunir, o que a gente ia fazer. Imagina só, mobilizar milhares de mulheres para uma manifestação, fazer as suas ideias, aquela sua insatisfação transbordar para o outro e fazer a sua insatisfação incomodar o outro, trazer a consciência do outro aquilo que não ia bem.
E por que trazer a consciência? Porque essas mulheres estavam imersas naquela coisa, né, da vida. Mas a vida é assim mesmo, na síndrome lá da Gabriela, do nascer assim, viver assim. A sociedade é assim, mulher, lugar de mulher é aí mesmo. Imagina se elas tivessem caído nessa história e não tivessem manifestado a sua insatisfação, não tivessem levado a sua mensagem, não tivessem entrado em ação. Talvez nós estaríamos até hoje lá na reclamação de algo que não vai bem. Então, hoje eu queria olhar aqui com vocês para o Dia das Mulheres sobre um outro olhar. Por quê? O que faz a gente crescer é olhar para situações de modos diferentes, de ângulos diferentes. Dia da Mulher a gente comemora todo ano, sai ano entra ano e tem alguns desafios que ainda permanecem aí, né? Mas hoje eu queria tirar um pouquinho só, né, o olhar desses desafios para a gente trazer um outro olhar aí pro Dia da Mulher, como não só de desafio, mas também de aprendizado, né? Nós viemos de um movimento de insatisfação com ação que gerou uma transformação, né, quebrou um paradigma, né? Mudou um paradigma de uma história onde todo mundo dizia que era assim e as mulheres foram lá e falaram, não, assim não tá bom, eu acredito que o mundo pode ser de outro jeito. E a gente pensa muitas vezes em movimento, em ação, em coisas muito grandes, né? Como se tornou aí o nosso Dia da Mulher. Mas quando eu estava analisando o movimento do Dia da Mulher, o movimento histórico até agora, eu falei, o modus operandi de tudo isso tem muito a ver com o nosso movimento interno, o nosso movimento individual de pessoa. Se eu não estou satisfeito, eu preciso trazer isso para minha consciência. Qual é a minha insatisfação? Ter clareza do que não está bom, né? Ver as possibilidades, né? E entrar em ação, formar comunidades, dar um passo. Então, um movimento muda toda uma realidade. E aí eu pensei, muitas pessoas estão aí, estagnadas na sua insatisfação, sem ação, que vira só reclamação, né? Como seria a gente olhar para o Dia das Mulheres como um movimento de transformação? Um movimento de ação e transformação. Eu, na minha caminhada, agora eu vou falar um pouquinho da minha perspectiva pessoal, né? Eu recebi muitas mensagens hoje sobre o Dia da Mulher e eu sempre mandei muitas dessas mensagens também, parabenizando as minhas amigas queridas, essas mulheres guerreiras, batalhadoras, né? Só que eu cheguei num momento da minha vida que eu tô escolhendo diferente. Tô escolhendo olhar para o mundo fora do embate, fora da guerra, fora da batalha. Parece bobagem, mas a gente traz com a gente. Sim, só fazendo um parênteses aqui. Sim, este movimento de coragem, de enfrentamento, ele foi altamente necessário, né, para que essa mudança acontecesse. E assim como o movimento das mulheres foi uma mudança de realidade, nós estamos agora também passando por uma nova mudança de realidade. Nós viemos aí de um período de reclusão, de grandes perdas, de reavaliação da nossa vida. E eu acho que a gente podia trazer esses aprendizados aqui também para o Dia da Mulher, né? Por que eu tô falando da mulher guerreira e batalhadora? Sim, essas atitudes são muito nobres, né? E foram, como eu disse, foram muito importantes. Mas como eu disse, também a gente está num outro movimento, né? E hoje eu vejo um movimento que o mundo precisa de acolhimento, de escutativa, de gerenciamento de conflitos, de agregação, né? De carinho, por que não dizer, né? Carinho e amor. E aí, quando você para ver, né, vulnerabilidade, acolhimento, né, gentileza, se a gente for ver, são habilidades já muito, não estou falando aqui de gênero, né, mas muito voltadas ao feminino, né? Então, nesse dia, eu quero te convidar, assim como lá atrás algumas habilidades foram importantes para este movimento, eu queria te trazer hoje para uma reflexão. E no dia de hoje, qual movimento se requer? Quais habilidades novas está sendo requerida para nós,
mulheres, para nós, pessoas. Nós já temos um histórico de liderar mudanças. Por que não liderarmos uma nova mudança agora? Um olhar de ternura, um olhar de acolhimento, um olhar de escutativa, um olhar de vulnerabilidade, né? Um lugar de agregação, de conciliação, né? Que é muito da mulher. E quando eu recebo muito essas mensagens de guerreira, batalhadora, pra mim, Fabiana, eu tenho escolhido trocar essas palavras do meu dia a dia, porque eu não quero mais guerra, eu não quero mais batalha, eu quero ser quem eu sou, com a minha energia, com o meu amor, com a minha luz, né? Com aquilo que eu tenho aqui dentro de mim e com as habilidades, né? Que a mim me foram dadas, né? Que me foram ensinadas também, de acolhimento, né? Sem falar da questão de gênero, mas isso é ligado ao feminino, não à mulher, né? Mas ao feminino. E já desde a antiguidade a gente tem, né? A gente fala muito de equilíbrio. Eu gosto muito do Yin e Yang, que é esse equilíbrio do masculino com o feminino. Então, o que eu vejo hoje quando eu olho o Dia das Mulheres, né? Lá atrás a gente precisou de atitudes, né? Mais do nosso masculino. O masculino é a energia que nos põe à frente, que nos põe em ação, né? E quando ela está em desequilíbrio, ela vira guerra, ela vira confronto. Já o nosso feminino é a energia do acolhimento, é a energia do amor, é a energia do agregar. E também quando ele está no desequilíbrio, ele vira, né, a energia da fragilidade, digamos assim. Então tudo tem que estar em equilíbrio. E eu acho que chegou a hora da gente olhar para esse equilíbrio. Nós, né, mulheres, nós, do nosso feminino, trazer o nosso feminino pro dia a dia. Isso não serve só para as mulheres, não, servem para os homens também. São habilidades natas, né, do feminino, da energia do feminino, né? Que é o acolhimento, a escutativa, né? Então, hoje, tocada disso, eu fiz questão de mandar mensagem para mulheres importantes da minha vida para dizer o quanto eu aprendi com elas. Porque eu não sei vocês, mas eu por muito tempo ouvi dizer que o ambiente com muita mulher é um terror. Porque é muito mimimi. Porque é muito não sei o que lá. Porque não sei o que. Porque mulher puxa tapete. Porque mulher não sei o que lá. Porque mulher não sei o que lá. E eu sem querer, como eu disse, né, no status quo, no normal da situação, acabei muitas vezes me envolvendo nesse questionamento. E eu sempre dizia que eu preferia muito mais trabalhar com homem, me relacionar com homem, que era muito mais fácil, que eles eram muito mais práticos. Além do que, eu tenho um perfil comportamental dominante, né? Então sempre fui muito direta, né? Curta e grossa. Acabava me identificando ali. Confesso, eu já falei em outras lives aqui, que acabei até exacerbando esse tipo de comportamento. E um dos passos, né, da minha mudança, não só de carreira, mas de mudança de vida, foi voltar a me reconectar com essas atitudes, né, da vulnerabilidade. Sou muito grata a Benebral, que faz um trabalho incrível, que trouxe, né, esse tema em voga, né, foi me reconectar com esse acolhimento, né? Acolhimento tem a ver também com o aprendizado do erro, né? Pessoas como eu, que tem perfil dominante, é muito difícil a gente aceitar o erro, aceitar a velocidade diferente da nossa, aceitar o diferente do nosso, né? E quando eu tive que, né, me olhar de frente, eu pude ver quantas oportunidades eu estava perdendo por não equilibrar, né, esse outro lado na minha vida, de não olhar para a vida de uma outra postura, né, de deixar aquele movimento da força, da guerra, da batalha, né, da ação. Eu estava precisando de acolhimento. E hoje eu vejo que não sou só eu, né? São várias pessoas das quais eu convivo e é o que o mundo, o dia a dia tá trazendo pra gente, né? O resgate dessa energia doce, dessa energia do acolhimento, né? Como se diria, né? Pero sem perder a ternura, né? Então, juntar esse equilíbrio, né, da nossa força, do nosso poder, também com o nosso amor, com a nossa vulnerabilidade, com o nosso acolhimento. Então, hoje eu mandei mensagem, né, como eu estava falando, para várias das minhas amigas mulheres que transformaram minha vida, para agradecer o quanto eu pude mudar esse mindset da competição, das rusgas. E eu vi tantas mulheres fortes, tantas mulheres poderosas, tantas mulheres, né, de presença, as quais eu pude ter acolhimento quando eu
precisei, eu pude ter escuta, eu pude me mostrar, eu fui recebida, eu fui acolhida. E hoje, quando eu parei, né, para fazer um balanço, né, das mulheres da minha vida, das mulheres com quem eu tenho convivido, eu fiquei muito feliz de ver este movimento, de poder, porque a dificuldade não era do outro, era minha, né, minha, de ter esse convívio mais amoroso, né, de me abrir para as pessoas. E isso foi um movimento muito importante para mim, começar a me abrir, começar a falar, né, começar a buscar apoio, procurar, né, um ombro, né, às vezes pra gente é muito difícil, como eu disse, pros dominantes, né, mais ainda. E quando eu fiz a minha análise de perfil comportamental, um dos meus perfis mais baixos era o perfil estável, né, que é esse perfil que tem a energia do acolhimento. E no meu plano de desenvolvimento individual, no meu PDI, eu lembro que eu coloquei uma das habilidades a desenvolver a paciência. Eu sempre fui muito impaciente, né? As coisas pra mim eram pra anteontem. E essa questão da paciência, né, e da diversidade. Eu era muito cruel comigo, não só com os outros, mas principalmente comigo, né, de não poder errar, de ter que estar sempre perfeita. E aí, quando eu comecei a refletir por tudo isso, né, eu vejo hoje também essa coisa da mulher, né, muito perfeita, da gente ter essa ditadura, né, da perfeição. E eu vejo também esse novo movimento, né, como eu trouxe o tema de hoje, um movimento transforma uma realidade. Então, no dia de hoje, eu quero honrar e agradecer todas as mulheres que vieram antes de mim e que fizeram, né, toda essa caminhada para que hoje a gente possa estar aqui, tendo os direitos que temos, os lugares que ocupamos, né, a nova consciência que expandimos, né, e também quero convidar e agradecer a cada uma dessas mulheres, né, que estão fazendo parte da minha vida, e convidar você, mulher, nesse dia para assumir sim a sua força, a sua garra, o seu poder, mas também trazer a sua ternura, o seu amor, né, para que a gente possa fazer um novo movimento, né, e uma nova mudança de era, trazendo aí o nosso feminino para o nosso dia a dia, porque eu sei que esse mundo está precisando de acolhimento, de agregação, de carinho, de amor, de ternura. Então você, mulher forte, poderosa, empoderada, seja também aquela mulher acolhedora, aquela mulher de ternura, aquele ponto de referência de gentileza, né, de humanidade nos lugares onde você passar. Então esse é o meu convite para você. Um movimento muda uma realidade. Qual movimento você tá aí requerendo ser feito para que você se inspire nesse movimento lindo dessas mulheres, dê o seu passo e mude também a sua realidade. Esse foi o nosso Na Quarta com a Fabi e eu vejo vocês então na próxima quarta com mais um tema aí pra gente refletir. Comenta comigo aí como é o Dia das Mulheres pra você, deixa um comentário aqui o que você achou dessa reflexão, traz o seu ponto de vista, também quero saber, né, como que tá aí essa reflexão pra você, compartilha comigo a sua consciência, né? Vamos trocar informações aí. Então espero vocês aqui nos comentários e um feliz Dia da Mulher.